Bom, a gente já começou o nosso programa com algumas notícias, informações polêmicas de alguns candidatos aqui do Brasil. A gente mostrou até o Chimbinha aqui no país, que tem um total de R$0. Poxa, Chimbinha, cadê o patrimônio construído com Calypso? Ficamos na dúvida. Vamos lá, vamos falar da notícia. Não tem muito o que falar. Não, a gente tomou no rabo com Calypso. A notícia, para você que nos acompanha, é a seguinte: a gente já comentou sobre essa história nos últimos dias e a história começou com uma denúncia sobre o uso de carros irregulares pelo ministro Flávio Dino. Agora, com a quebra do sigilo da fonte, foi revelado que Raimundo Cotrim estava por trás das informações. Cotrim é investigado em outros casos, é sobre ele que a gente quer falar agora, sobre Raimundo Cotrim. E a notícia que está aqui é a seguinte: Flávio Dino a música de tensão tira sigilo de decisões sobre Maranhão. Corrupção, obstrução e PF infiltrado. Porque a questão é a seguinte: a gente já falou muito do caso do jornalista. O jornalista a gente já falou demais. Sim. Agora a grande questão é isso: por que ele tá fazendo isso agora, o Flávio Dino? Por que nesse momento ele tá tirando o sigilo das decisões sobre o que tá acontecendo no Maranhão, relacionado em relação ao jornalista? Aí, cara, dá pra entender mais ou menos o que tá acontecendo. Esse é o Cotrim, né? O que apareceu. Cadê? Atrás de você, tá atrás de você. Olha só, eu viajando. Raimundo Aqui, Cotrim. esse é o Cotrim. Mas a gente precisa saber exatamente quem é. O rosto dele a gente já conhece. Sim. Mas quem é o Cotrim? Vamos dar uma olhada? A gente fez um balanço aqui de quem é esse rapaz. O Oscar Filho sempre puxa a capivara de todo mundo nesse programa. Pra saber de quem a gente tá falando, né? Muito bem. Senão a gente fica falando aqui, não dá, enfim. Quem é Raimundo Cotrim? Pode ler você agora dessa vez, vai lá. Bom, Raimundo Cotrim é delegado, aposentado da Polícia Federal, ele que tá nessa foto aqui para você que nos acompanha, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, ex-deputado estadual, tem 3 mandatos, e ex-secretário de Assuntos Legislativos. Tem uma certa influência ali no estado do Maranhão, uma grande influência. Ou seja, um cara importante, não é mesmo? Importante. Ou foi, pelo menos, um cara importante para o Maranhão. Então, daí o que acontece? Quando houve essa quebra de sigilo, chegou-se, então, através do WhatsApp do Luiz Pablo, que é o jornalista, no Cotrim, né? Agora, por que há esse interesse? Isso que a gente não explicou aqui nas outras matérias, senão ia ficar muito gigante. Muito grande. Por que o Cotrim, então, está sob a mira do STF? O que está acontecendo? Aí eu tive que baixar a capivara mais uma vez para entender o que está acontecendo aqui. Mostra pra gente, Paulo. Vamos lá. Temos aí o que está acontecendo com Raimundo Cotrim. Qual que é a situação atual dele? A gente tem que ele cumpre prisão domiciliar desde o mês de julho. Ele foi afastado do cargo público. Obrigada, viu, Oscar? De nada. Segundo a PF, é investigado por coação e obstrução da justiça, e esse é o caso mais delicado. Exatamente. Segundo a PF, teria monitorado o Dino e sua família. A defesa nega irregularidades. Então, essa é a ficha de Raimundo Cotrim, que já estava sendo investigado por tudo isso, por conta da morte de um empresário lá no Maranhão, por conta dessa interferência dele relacionada à coação e também obstrução da justiça. Então morre um João Bosco, né, que tem o nome do cantor também, morre no Maranhão, e ele teoricamente estaria envolvido para tentar abafar, para tentar dificultar, então, obstruir a justiça para continuar investigando. A defesa diz que é o seguinte, que na verdade não, que na verdade ele só ligou pro pai da pessoa que foi acusada desse assassinato que aconteceu lá, para tentar falar que, não, você tem que falar a verdade. Então ele está envolvido, de alguma forma ele está envolvido. E é por isso que o STF está tentando mostrar que, na verdade, não é apenas uma quebra de sigilo, mas é uma quebra de sigilo de uma pessoa que é muito... vamos dizer, perigosa, talvez? Isso, né? Exatamente. Tem esse grau de periculosidade em volta aí do Raimundo Cotrim. Porque, na verdade, a gente teve a quebra de sigilo, a exposição da fonte revelada pelo jornalista, que é essa fonte. Isso, de fato, gerou um burburinho muito grande na mídia, na imprensa. Todo mundo comentou se é ou se não. O que não justifica, tudo bem, que é algo inconstitucional, como a gente já conversou aqui. E aí, à frente disso, a gente teve a exposição agora de Raimundo Cotrim. O quê? Raimundo Cotrim parece que é investigado em relação a todos esses pontos, e aí joga-se também uma cortina de fumaça em tudo aquilo que a gente já havia conversado. Sabe por quê? Por quê, Paula? Eu não vi um desenrolar ainda em relação ao uso dos carros irregulares por parte de Flávio Dino. Essa resposta não vem. Essa resposta não vem. E aí a resposta que vem pra gente é: quem é Raimundo Cotrim? Por que a gente está falando dele agora? É preciso investigar quem que é? É preciso investigar a conduta dele? É preciso. Mas por que a gente não tem agora um desenrolar em relação ao uso dos carros? Estava usando ou não estava usando o carro de maneira irregular?
Na verdade, o gabinete falou que sim, né? O gabinete falou que é uma coisa normal, enfim, eles deram uma resposta muito... Inclusive, a resposta foi escrita... O Alexandre de Moraes fez um vídeo, inclusive, não é? Ele fez um vídeo falando do jornalista, falando justamente que aquele jornalista não era um jornalista de fato, lembrando que aqui no Brasil não precisa ser jornalista de verdade por formação, tá? Exatamente. Aqui no Brasil o TSE mesmo derrubou essa causa do jornalista. Seja você comunicador, você pode emitir um laudo ali para você ter essa função aí com você. Mas eu falava do vídeo do Alexandre de Moraes porque ele foi a público e falou o que estava acontecendo. Porque o Flávio Dino também como pessoa e não como... Porque assim, né, já que virou uma coisa meio familiar e meio institucional, que é ele no cargo dele dando o carro para a família dele, supostamente, por que ele não vem como pessoa pública, então, e fala, gente, o que aconteceu foi isso, isso, isso. Isso ainda não teve. Então aí o que a Paula fala de cortina de fumaça faz todo sentido, porque então, aí ele joga, ele fala assim, mas olha o Raimundo Cotrim aí, olha a quantidade de coisa que tem. E realmente, a gente começa a ficar confuso, porque como é uma história muito complexa, aí a gente começa a querer saber, então, quem que é ele e por que estão tão atrás dele. Inclusive, essa matéria que saiu aqui, ó, mostra ainda mais o problema que tá por trás do Raimundo Cotrim. Cadê a matéria aqui que acharam na casa dele aqui, ó. Alvo de busca por ações contra Dino é ex-aliado e guardava 26 armas em casa. E este aqui é o pequeno arsenal. Dá uma olhada aqui, ó. Vem ver de pertinho aqui, ó. Pequeno arsenal. Aqui não é pistolinha, não é 38. É umas espingardas, umas garruchas, uns negócios bizarros aqui, ó. 26, não tem uma em casa. Não, exatamente. Aí a gente tem também esse processo, essa situação caindo também na mão do ministro Alexandre de Moraes, que a gente também já falou aqui. Por que isso tudo cai na mão do Alexandre de Moraes agora? Turma, né? Por que tem que cair na mão dele essa investigação? Por que não cai na mão de uma investigação policial, criminal, que não precisa cair na mão dos magistrados? Esse é um ponto também. Não, mas esse processo também vai ser para a primeira turma, né? Que é o Zanin, a Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Que, ou seja, o Flávio Dino vai o quê? Ele vai... Não, deixa aqui, eu vou me investigar e eu vou me julgar pra ver se eu estou certo. Mas isso tem acontecido muito no STF. Tem, mas... Eles têm julgado causas ali legítimas a eles, olhando pro próprio... Mas o problema não é esse. O problema é a normalização disso. É claro. E cada vez mais Não, virou carne de vaca agora. Agora qualquer coisa... Quer dizer, nem carne de vaca, porque as pessoas nem estão comendo carne de vaca. Outro ponto interessante também, queria que o nosso diretor colocasse a notícia anterior pra gente, é por que essa quebra de sigilo agora em relação a esse caso do Raimundo Cotrim? Por que essa quebra de sigilo não aconteceu antes? Por que a gente não falou mais antes sobre isso? Por que tem que falar agora, logo após essa investigação dos carros de Flávio Dino, se ele tá usando ou não? Por que já não falaram antes do Raimundo Cotrim? Eu não ouvi falar sobre ele ainda. Porque essa notícia é de hoje, dia 14 de agosto. De hoje essa notícia. Então, esta pergunta da Paula é extremamente pertinente para você que está em casa perguntando, mas é verdade. Por quê? Por que Flávio Dino está fazendo isso agora? E nós temos uma hipótese, vamos dizer assim. Temos uma hipótese. Trouxemos aqui, então, um cronograma. Vamos lá. Para mostrar para vocês como as coincidências se apresentam, não é mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. Dia 11 de agosto, ou seja, há 3 dias, então Alexandre de Moraes autoriza buscas contra a fonte identificada a partir dos equipamentos do jornalista, que é o Luiz Pablo, que é aquele que a gente já falou em 2 programas aqui. Exatamente. Então aconteceu isso. No dia 13... polvorosa. A mídia, o Brasil ficou, o que está acontecendo? A Jovem Pan, a Folha, o Estadão, o Globo e as entidades todas relacionadas à imprensa criticam a medida, menos a Daniela Lima do UOL. Só ela que falou, não, na verdade é normal. Sim. E daí, o que aconteceu? À noite, o Fachin defendeu publicamente o sigilo da fonte. Então você vê que isso aqui é muito sério, porque foi uma reação muito rápida. Porque geralmente o STF tá meio nem aí. Fala aí. Pode falar, continua falando. Mais ou menos. Geralmente, de mais forma... ou menos. Mas eles demoram um pouco, deixa meio pra lá. Isso aqui foi meio rápido. E hoje, de 14 de agosto, então o Dino retira o sigilo das 3 decisões que detalhavam as suspeitas contra o Raimundo Cotrim e o grupo investigado, que não seria só ele, é um grupo de pessoas, seria uma espécie de milícia de lá. O que mostra pra mim que isso aqui que o Dino tá fazendo é uma justificativa e uma argumentação pra poder mostrar. Tá vendo por que a gente tá indo atrás do jornalista e da fonte? É porque tem um criminoso envolvido. Eles querem deflagrar uma coisa muito por baixo dos panos. O único culpado é o Raimundo Cotrim. O Flávio Dino não é culpado de nada, não é culpado de usar ou não o carro, se está sendo investigado ou não, mas essa investigação... você está defendendo o Flávio? De forma nenhuma. Eu estou dizendo que ele não é culpado, né? Ele não quer se colocar como culpado nessa história, ele faz essa cortina de fumaça. Essa questão do sigilo quebrado só agora, dessa investigação de Raimundo Cotrim, é muito estranha.
É muito esquisita. É muito estranha. Estranho mesmo, né? Porque isso, porque a gente fica nessa, e daí a gente não entende direito o que tá acontecendo, e daí ele quer tirar o sigilo agora, por que não tirou antes? E só que daí ele talvez vai fazer parte da turma que vai investigar e processar, aí você fica, essas coisas estão acontecendo, você vai ficando triste, né? A gente vai pensando. Eu vou embora, já perdi toda a minha felicidade porque o programa tá fazendo um mês, Paula. A gente tá vendo aí que o Brasil às vezes não tem jeito mesmo, né? Vai caindo na mão dos juízes e a gente vai perdendo essa sensação de justiça aqui no país. Lembrando, se o Raimundo Cotrim tem tudo isso envolvido, a gente é super defensor, eu pelo menos, não sei da Paula, né, vai saber, tô brincando. A gente é super defensor que ele tem que ser investigado, é óbvio, mas um jornalista não pode tomar as dores desse processo, porque isso não tem nada a ver com ele, né? Então, até se aventou a hipótese de ele estar ganhando uma grana, 100 mil reais no caso, né? Por ter dado essa notícia. E se aconteceu isso também, a gente também quer que seja investigado. Se o jornalista for culpado, também que seja. O problema é a maneira. Quais são as medidas que a Polícia Federal, junto com o STF, tá indo... Que o STF não tinha nem que estar metido nisso aí, para começo de conversa. Mas então é isso. Então isso vai deixando a gente cada vez mais inseguro e... Há uma sensibilização por parte do ministro Alexandre de Moraes, a gente viu até nesse vídeo que ele falou, em relação à parte psicológica de Flávio Dino, que estaria mais vulnerável. Flávio Dino, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, está com o psicológico abalado, está sendo perseguido por esse jornalista, inclusive, por esse Raimundo Cotrim também, por essa fonte, e aí há uma preocupação em relação à família dele. Mas todos os outros magistrados, presidentes, presidenciáveis, todo mundo é perseguido aqui no Brasil. Agora eu entendi, Paulo. Então o Alexandre de Moraes tem razão. É por isso que o Flávio Dino foi pra praia com a família dele, porque ele tava cansado, as ideias, foi lá pra relaxar. Tá respondido. Paula Nobre resolveu tudo em uma frase. Parabéns. Essa é a justificativa do ministro Alexandre de Moraes no vídeo que ele faz. É verdade. No vídeo que ele faz. Não, mas ou agora seja, a defesa também do jornalista, esquece, nem jornalista mais precisava ter acontecido isso, essa quebra de sigilo. Ele fala da Constituição também, que realmente a fonte é constitucional aqui no Brasil, que não pode quebrar, expor essa fonte, mas a fonte é exposta e mostra uma certa incoerência do ministro. Certa? Total incoerência. Total incoerência. A gente vai mudar de notícia agora. Vamos mudar de notícia agora? Só relembrando uma coisa, antes, rapidinho, e falam que a gente tá numa ditadura, hein? Se a gente tivesse uma ditadura, a gente poderia estar falando metade do que a gente tá aqui. Aliás, nem metade, a gente poderia iniciar esse assunto. Mas a gente não tá podendo falar muita coisa aqui no Brasil, Oscar Filho. A gente já falou sobre isso. Eu já falei um monte de coisa aqui. Não tá não. Tamo em ditadura nada. É só você olhar o caso desse jornalista. O jornalista... um ato. Um ato. Você acha que é só um? Você não sabe o que acontece por trás das emissoras desse Brasil, Oscar Filho, por trás da mídia. Tá muito diferente a coisa. Tá bom, vamos